boa tarde. Hoje é 24 de maio de 2024. O Grupo de Conjuntura está novamente reunido para apresentar o podcast. O tema de hoje vai tratar sobre as contas públicas, não? Analisar um pouquinho a política fiscal. Na quarta-feira foi apresentado, não, pelo Ministério da Fazenda o segundo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do orçamento. Tá? Nesse documento, não, é feito sempre de forma análise bimestral, trata sobre o segundo bimestre deste ano. Foram apresentadas algumas novidades que a gente não tinha, não? Ou seja, tivemos algumas pequenas reavaliações sobre despesas e sobre as receitas esperadas para este ano. Para tratar esse tema, tá? Aqui temos a professora Margarida Gutierrez, que é a nossa especialista nas contas públicas, que sempre faz uma análise bem detalhada e cuidadosa, tá? Então, Margarida, apresenta para nós um pouco os principais destaques desse segundo relatório do orçamento de avaliação de receitas e despesas, quais são as novidades e o que a gente pode esperar e como interpretar os resultados que foram aí destacados. Bom, obrigada, Lixa. Aí, então, a ideia é a gente discutir um pouquinho, né, esse segundo relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas, e já sugerindo que receitas, ao nosso ver, estão superestimadas, comprometendo a meta de resultado primário para o ano, e os gastos estão subestimados, podendo comprometer o teto do gasto, que existe uma regra no novo arcabouço fiscal, pela qual o gasto primário, em termos reais do governo central, não pode crescer mais que 2,5% em termos reais, ou seja, já descontada a inflação. Mas antes da gente chegar a esse resultado, que eu vou falar alguns números aqui, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: a importância desse relatório de avaliação de receitas e despesas. Ele é obrigatório e faz parte do processo orçamentário. E as reavaliações são bimestrais. E qual é o objetivo dessas reavaliações que a cada bimestre têm que ser feitas pelo Executivo? É reavaliar receitas e gastos do governo central projetados inicialmente no orçamento para o ano. Então, o orçamento é sempre uma peça de previsão de receitas e despesas, que são estimativas daquilo que vai ocorrer para o ano. Então, a ideia das reavaliações é, a cada bimestre, olhar se aquela previsão que consta inicialmente no orçamento, se ela ainda se mantém naquele momento do ano. O objetivo é garantir as metas estabelecidas nas regras fiscais. Caso as metas estejam ameaçadas, tanto a meta de resultado primário como a meta do teto, o teto máximo do gasto primário de 2,5%, é preciso contingenciar gastos discricionários a cada relatório. Bom, além disso, o relatório também reavalia os parâmetros macroeconômicos básicos, né, do ano. Então, faz projeções para o PIB, para a taxa de crescimento do PIB nominal, do PIB real, e outros índices de preços, taxa de câmbio, isso tudo porque são variáveis importantes, essas que eu mencionei, para projetar receitas e despesas. Bom, vamos começar falando das metas para o resultado primário, né? Então, nesse segundo relatório, projetou-se um déficit primário de menos 14,5 bilhões de reais, que corresponde a menos 0,1% do PIB. Nessa projeção de déficit primário estimada para o ano, não estão incluídos os gastos feitos até o presente momento, né, e que vão ainda seguir seu curso durante o ano, com a catástrofe, com a calamidade pública do Rio Grande do Sul. Inicialmente, nesse relatório, está sendo projetado um gasto do governo federal para ajuda ao Rio Grande do Sul de 13 bilhões de reais, mas, eventualmente, vai ter que ser muito mais do que isso. Então,
Isso é um crédito extraordinário que foi aberto e ele não é contabilizado nas metas nem de resultado primário, nem no teto do gasto primário do governo central. Aí a pergunta é: esse déficit de 0,1% do PIB, ou 14,5 bilhões de reais, atende à meta primária para 2024? Atende sim. Por quê? Porque o resultado primário central estimado, e a meta, né, é 0% do PIB, tendo uma banda de flutuação. Então, no máximo, o resultado primário não pode ser inferior a 0,25% do PIB. E ele pode ser superavitário em 0,25% do PIB. Então, tem uma banda de flutuação de 0,25% do PIB que pode acomodar uma diferença em relação à meta de resultado primário zerada. Tá? Então, está dentro da meta, menos 14,5 é menor do que menos 28,8, então não houve por aqui necessidade de contingenciar. A meta para o gasto primário. Né? Então, a meta para o gasto primário, esse ano, converteu-se num crescimento real de 2,5% do PIB, e isso foi possível através de uma mudança nas regras do arcabouço fiscal, que esse ano o gasto primário, seguindo a regra normal do orçamento do novo arcabouço, o gasto primário só poderia crescer 1,7% em termos reais, porque esse número é feito com base na receita dos últimos 12 meses encerradas em junho do ano passado. Mas como as receitas esse ano estão crescendo muito, abriu-se uma exceção e o gasto primário, então, de acordo com essa previsão esperada para as receitas, poderá crescer até 2,5% em termos reais. E isso dá uma folga para o executivo hoje de 2,5 bilhões de reais, ou seja, por esta meta também não é preciso contingenciar despesas discricionárias. Né? Agora, qual é a questão que se coloca aqui? Os números estão bonitos, estão dentro das metas. Mas, a nosso ver, as receitas estão superestimadas e os gastos estão subestimados, colocando em risco o atingimento dessas metas. Então, na verdade, eu queria chamar a atenção para duas receitas que estão superestimadas. A gente sabe que houve uma série de medidas tributárias para incrementar a arrecadação. E elas foram, todas elas, a grande maioria delas, foi aceita pelo Congresso, foi sancionada pelo Congresso. Mas eu queria chamar a atenção aqui para esse conjunto de medidas tributárias extras representa um valor esperado para este ano de uma receita a mais de 168 bilhões de reais, uma receita extra, que é o que vai garantir a meta de resultado primário em torno do zero, né? E eu queria chamar a atenção para duas receitas nas quais o ministro da Fazenda tem se apoiado muito. A primeira delas é a volta do voto de qualidade do CARF. O que é isso? O CARF é uma instância administrativa no qual se discutem disputas tributárias das empresas com a Receita Federal. E pela nova lei que está regendo essa tramitação, esse confronto, caso haja unanimidade entre aqueles membros do CARF, no sentido de que está 0-0, o voto Minerva será da Receita Federal. Esse é chamado voto de qualidade. Então, a chance de, numa disputa, numa querela, a União sair vencedora, a Receita sair vencedora, é muito grande. Né? Por esta medida, o Ministério da Fazenda está esperando arrecadar extra 55 bilhões de reais, num total de receitas extras de 168 bilhões de reais. Bom, se a gente olhar, isso também está dito no relatório, né? O que falta arrecadar com essa receita, de maio a dezembro, faltam 49 bilhões de reais, frente a uma estimativa para o ano inteiro de 55, ou seja, de janeiro a abril só se arrecadou com essa medida 6 bilhões de reais, o que coloca em dúvida a possibilidade de chegar a 55 bilhões de reais com essa medida. Uma outra medida também que é muito importante para garantir esses 168 bilhões de reais a mais
em receita são as subvenções de ICMS. Isso virou uma lei, porque antes da lei, os benefícios de ICMS que as empresas tinham a partir dos governos estaduais, eles não eram contabilizados na base de cálculo do faturamento dessas empresas. E, portanto, para fins de pagamento dos impostos federais, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica, o faturamento era menor. Então, o pagamento desses tributos federais também era menor. A partir da lei, que ela data do ano passado, de 2023, é a Lei 14.789, isso mudou. As empresas só poderão se beneficiar desse benefício tributário, vamos dizer assim, e não contabilizar isso para fins de pagamento de impostos federais, caso esse benefício de ICMS seja usado exclusivamente para investimentos da empresa e não para custeio. Com essa medida, o Executivo espera arrecadar 25,8 bilhões de reais. Quanto que falta ainda para maio, dezembro, arrecadar com essa medida? 18,8 bilhões. Então, a diferença também é muito grande. Arrecadou-se apenas 7 bilhões de reais. A Instituição Fiscal Independente, por exemplo, que é um órgão vinculado ao Senado, especializado em contas públicas, projeta arrecadar com essa medida 4,8 bilhões de reais, e não 25,8 bilhões de reais. Então, isso coloca muito em dúvida, né, coloca a gente muito incerto em relação a essas estimativas de receitas, nos parecem superestimadas. Uma outra também que chama atenção são os dividendos que a Petrobras vai distribuir para a União. A gente sabe que, inicialmente, a Petrobras decidiu não distribuir dividendos extras, depois tomou a decisão de distribuir apenas 50%, e nessa última decisão da Petrobras foram distribuídos à União 6,4 bilhões de reais a título de dividendos extraordinários. Ainda faltam 6,4, que é a outra metade, e isso já está contabilizado como uma receita certa, que ninguém sabe se, de fato, a Petrobras vai distribuir. Por quê? Porque, dentro do próprio governo, há muita discussão sobre se a Petrobras deve ou não distribuir os 100% dos dividendos extraordinários, porque há uma ala do governo que acredita que tem que reforçar o caixa da empresa para que ela possa, então, fazer mais investimentos, dar folga para financiar seus investimentos. E os gastos estão subestimados. E aqui eu acho que tem o maior problema. O maior problema está no gasto subestimado e menos na receita superestimada. E eu vou explicar por quê. Considerando o gasto com o INSS, que é o maior gasto do governo central, ele pesou ano passado 42,2% no gasto primário total. Considerando gasto com o INSS e a lei do idoso, que é o BPC, nós temos essas duas despesas que respondem por 46% da despesa primária total do governo central em 2023. O que o relatório está projetando de crescimento para essas duas grandes despesas? Na soma, 46%. Para o gasto com o INSS, o relatório está projetando um aumento nominal de 2,10%. Aí está incluída a inflação, né? Então, se a gente descontar uma inflação aí de 3,8%, a gente terá um crescimento do gasto real com o INSS negativo. Agora, aqui já vem uma grande dúvida, né? Por quê? Porque o gasto com o INSS ele está associado a dois grandes indexadores, né? O número de beneficiários que está aumentando, e tem aí um cálculo nosso lá do grupo de conjuntura, que o número de beneficiários no sistema INSS está aumentando 3% ao ano, pelo envelhecimento da população. E tem um outro indexador, que é o salário mínimo. 42% da folha do INSS paga o salário mínimo, que esse ano está tendo uma valorização real de 3%. Então, só aí a gente já tem um crescimento de 3% do número de beneficiários e do aumento do salário mínimo em termos reais de 3%, que, incidindo sobre a folha INSS que paga o salário mínimo,
né? E a outra que incide o número de beneficiários sobre a folha que não paga o salário mínimo, nós projetamos um crescimento da despesa com o INSS em termos reais de 4,3%, enquanto que nesse segundo relatório a variação nominal estimada é de apenas 2,1%. A título de ilustração, pegando os últimos dados que a gente tem aí do governo federal, os gastos com o INSS de janeiro a abril, em termos reais, comparados com janeiro a abril do ano passado, cresceram 4,6% em termos reais, né? Se a gente considerar que o crescimento de maio, a maio em diante, vai manter esse ritmo, ponderando esse número, 4,6% de crescimento já ocorrido, no peso da despesa primária, do INSS na despesa primária, a gente já tem garantido um crescimento do gasto primário de 2%. E ele só pode crescer 2,5%. Fora todas as outras despesas, pessoal, a lei do idoso, subsídios, educação, saúde, que são gastos que também têm vínculos com as receitas e vão crescer acima de 2,5%. Então, ao nosso ver, o maior problema está nessa subestimativa do gasto primário, né, que coloca em risco o teto de 2,5%. Né? A gente não sabe muito bem como é que isso vai ser resolvido ao longo do ano, mas aí já temos chances esse ano de que esse gasto teto seja modificado, porque não sei como é que vai acomodar todo o aumento de gastos previstos aí no orçamento e com as regras do novo arcabouço fiscal. Né? De novo, chamando a atenção, a gente já tem falado isso algumas vezes, né? O aumento do número o envelhecimento da população brasileira associada a esta regra de valorização do salário mínimo, ela é uma regra que ela coloca uma bomba nos gastos primários do governo central. Existe uma estimativa do próprio governo central de que cada R$ 1 a mais desse salário mínimo aumente as despesas primárias em 388 milhões de reais. A ministra Simone tem falado muito na necessidade de fazer uma revisão dos gastos obrigatórios e das suas vinculações. Esse tema é um tema espinhoso, é um tema que o Brasil tem um encontro marcado com esse tema, mas eu não vejo muito espaço político para um debate mais aprofundado desse tema, que é tão importante quando a gente discute contas públicas. Bom, Lixa, é mais ou menos isso que eu gostaria de ter colocado. E aí, enfim, queria ver algum comentário seu. Tá? Não, Margarida, como sempre, você tem sido muito precisa e detalhada nas tuas ponderações, não? Quando a gente olha o Boletim Focus, que foi divulgado esta semana, não? Na segunda-feira, dia 20 de maio, a gente tem algumas previsões para o resultado primário, não? É a mediana que a gente tem lá no Boletim Focus. E ele prevê para este ano, 2024, um resultado negativo, um déficit primário negativo de 0,7% do PIB. Tá? O que vai muito em linha com tuas preocupações, tá? Ou seja, no sentido de que, apesar do o governo colocar no seu relatório, não, que foi divulgado na quarta-feira, que o resultado primário previsto estaria em 0,1% do PIB, o resultado, digamos, do mercado, a mediana, 0,7. Mais preocupante que isso é que, quando a gente olha as previsões para o ano que vem, 2025, continua um déficit primário, no caso, com proporção do PIB, 0,63, e para 2026 também temos um resultado primário negativo de 0,50, o que significa que a gente estaria nesta administração, durante este governo, todos os anos com déficit primário, tá? Segundo o Boletim Focus, segundo quando a gente analisa os outros fontes os outros analistas também vê isso. De qualquer forma, tua preocupação, Margarida, mais que com o resultado primário, tua preocupação é com a Com o teto do meta gasto. do gasto, não? Que é essa que pode ser ainda mais dramática, não?
A gente tem uma inconsistência que está dentro do arcabouço fiscal. As despesas indexadas não cabem na regra de 2,5% de gasto primário. Não cabe. E é por isso que a Simone Tebet tem manifestado alguma preocupação em relação ao tema. Digamos, então, do teu ponto de vista, existe alguma incerteza sobre como vai ser conduzida a política fiscal nos Com próximos... relação a essa meta, eu acho que a meta vai ser modificada, o que é uma pena, porque o Brasil tem um problema sério de aumento do gasto primário PIB. Se a gente tem uma regra básica para isso. Se há um aumento constante do gasto primário em relação ao PIB, ao longo do tempo, a receita primária em relação ao PIB tem que crescer também. Então, é como se a cada ano a gente tivesse que criar um imposto novo, né, para dar conta desse aumento do gasto primário PIB. E é impossível a gente pensar nisso. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, maior que a média dos países da OCDE, enfim. O maior da América Latina, a nossa carga tributária é o maior país, de maior carga tributária. Então, isso tudo são limitadores quando a gente pensa a política fiscal do ponto de vista da sua sustentabilidade. E tudo isso, Lixa, queria chamar a atenção, é o primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, que a gente já tem, inclusive, regras que foram modificadas, como eu coloquei, né? Então, é o primeiro ano de teste, vamos dizer assim, e já, a coisa já está complicada nesse primeiro ano. As regras já não vão ser cumpridas. O ministro Fernando Haddad tem sido muito ativo na busca de novas receitas, não? E É, tem mas são tido... 168 bilhões de reais que ele está esperando obter a mais esse ano, e eu acho que não vai conseguir. Daí a diferença entre a projeção de déficit primário do executivo e do mercado. E o problema é que isso ele deveria continuar com essa preocupação o ano que vem e no ano seguinte, e isso Sim, que mas é e o Congresso não vai dar o aval para isso. improjetável, não? É Enquanto projetar. isso, digamos, ser um pouco mais ativos na procura de reduzir ou conter a expansão das despesas, esse caminho a gente não vê tão claro dentro Não, a do... gente vê muita, a gente vimos dois ministros se posicionando, da Fazenda e a Simone, e eu acho que estão na direção correta, mas é que isso exige um ambiente político que compre essa ideia, porque aí é discutir muitas coisas, fatias do orçamento. E a gente sabe que no Brasil o orçamento é todo fatiado, né? Tá? Apareceram esses 2,5 bilhões de reais, não? Por É, causa dessa modificação, e estão todos os ministérios estão disputando. disputando e procurando novos gastos, não? Existe uma demanda grande por essas novas Sim, mas a despesas. gente já viu, Lixa, que vai ter que gastar naquilo que é obrigatório, porque a despesa com previdência está muito subestimada, está muito. Estão projetando um crescimento nominal de 2,1. Isso não dá nem conta da inflação. Inflação, Considerando que o salário mínimo vai crescer, já cresceu esse ano 3% em termos reais, faz uma conta de padaria, não dá. tá? Isso cria muitas incertezas sobre como vai se desenvolver a política fiscal assim É. que esses resultados aparecerem, não? Que é o que a gente Aparecerem com mais espere. força, que já estão aparecendo, porque esses dados que eu dei de que o crescimento do gasto com o INSS de janeiro a abril são dados do Tesouro Nacional. Cresceu 4,6 em termos reais em comparação ao mesmo período do ano passado. Tem uma superestimativa aí, mas de qualquer maneira, vamos botar 4%, 3,8 em termos reais, né? E Muito não acima do 2,8. 2,5 que deveria Muito ser. acima do 2,5, muito acima. Enfim, Bom, vamos esperar, aguardar. esse tema nós temos tratado muito nos últimos anos. Margarida tem sido sempre muito clara e muito precisa e tem acertado sobre a tendência da política fiscal. Não? Nesse sentido, Eu não Margarida, queria você acertar, sempre... não, eu gostaria de Mas, de estar errado. qualquer forma, a tua análise sempre foi bastante na direção de como os eventos ou acontecimentos estão se desenvolvendo. A gente volta a se encontrar semana que vem. Agradecemos a presença de todos, tá? Um abraço. Boa tarde a todos.